Estamos falando, Jesus Cristo instruiu a sua igreja, deu poder e autoridade para que no nome dele se dobrasse as enfermidades, os demônios, as potestades do ar, as potestades, as dominações se prostrassem diante do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, é nome dado sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre os que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. No nome do Senhor Jesus Cristo há poder de transformação, há poder de libertação, porque Jesus em Hebreus 13 e versículo 8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo ainda continua fazendo poderes extraordinários através dos seus remanescentes, de sua igreja verdadeira a Ele aqui na terra. A igreja que não se prostrou diante dos costumes mundanos, pagãos e sensuais que oferece o mundo carnal, mas a igreja que não se corrompeu, igreja verdadeiramente que prega e preza pela palavra do Senhor, viva verdadeiramente a eficácia desta mesma palavra. Todos que têm ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito de Deus diz. Vi mais uma vez, por ordenança do Senhor, em João 10 e 9 está escrito: Jesus falou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus falou que todo aquele que entra por ele, ele entra, e além de entrar pelo caminho que é Jesus, salvar-se-á. Salvar-se-á desta geração perversa, maligna, diabólica e satânica. A Bíblia diz que devemos correr para salvar a nossa alma, porque o tempo já está se findando. Apocalipse 12, 12. Ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo tem. O diabo, ele sabe que o tempo dele está se acabando, como o da igreja também está se findando, porque os últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra está se acabando. A oportunidade vai passar de diante dos seus olhos, porque você viu a pregação do Evangelho, ouviu a mensagem que transformaria a sua vida de homem pecador num homem santo na mão de Deus, mas você preferiu zombar, preferiu virar as costas e sair andando. Virou as costas não para mim, porque eu sou pecador como você, mas você virou as costas para o próprio Jesus. Vinde a mim, mas não quiseram vir a Ele. Ouve, ó duros de corações, mas não quiseram ouvir o que o Espírito de Deus estava falando. Pensa que vem aqui somente um homem que prega, mas viemos aqui por direção do Espírito de Deus. Onde tem 2 ou 3 no meu nome reunido, Jesus falou que está no meio deles. Estamos aqui, eu e o irmão, e os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Toda a glória foi dada a Jesus nos céus e na terra, todo o poder foi dado a Ele, porque nenhum outro nome há dado debaixo dos céus, pelos quais os homens devam procurar, devam ir e devam encontrar. Só no nome de Jesus se há salvação. Só no nome de Jesus Cristo há esperança para que o homem pecador corra aos pés dele. Viemos aqui mais uma vez pregar Jesus Cristo, este das Escrituras Sagradas. Em João 7, versículo 38, Jesus diz: se você crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser, jorrarão para a vida eterna. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou lhe teria dito, mas convém que eu fale, mas convém que eu vá para o meu pai, para preparar moradas, porque se eu for, voltarei outra vez, e se eu vir, vos levarei para onde eu estou, estejais vós também. É a promessa que Jesus fez. Aqueles que se reservaram, aqueles que guardaram, aqueles que não tiveram as suas vidas por preciosas neste mundo, mas amaram a volta de Cristo Jesus, Senhor da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que é, que era e que há de vir, o alfa e o ômega, princípio e fim. A Bíblia diz em Hebreus 10 que aquele que vem virá e não tardará. Em Hebreus 12 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Segue-se a paz, porque sem santificação jamais verá o Senhor. Jesus Cristo, Ele veio nesta vida, morreu uma vez só. Ele veio para cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele. Os profetas testificaram da vinda do Messias,
Messias significa o Salvador da humanidade. E Cristo significa o Filho de Deus. Então Jesus veio por profecia dos apóstolos, por profecia dos santos profetas. Os profetas anunciavam a vinda do Messias. João Batista, quando viu, ele escreveu em João capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista viu e testificou, não mentiu, deu testemunho da verdade, e o seu testemunho é verdadeiro, porque permanece em nós até os dias atuais. Ele veio para cumprir tudo que estava escrito a respeito dele. Os apóstolos, por direção e levantado pelo mesmo Jesus, foi levantado por Deus para dar continuidade à mensagem do Evangelho. Jesus, quando esteve aqui, a mesma mensagem que João, profeta de Deus, pregava, João Batista, arrependei-vos, porque chegaram até vós o reino dos céus. Jesus, por onde passava, anunciava a mesma mensagem, porque a mensagem tem concordância. Se dois ligam na terra, no céu é ligado. Então Jesus dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus até vós. Mas muitos têm esta vida como um inferno, andam nas trevas, andam em escuridões eternas, e não enxerga que aqui é o reino, aqui é o paraíso que Deus trouxe à humanidade, mas vê como um inferno, porque não tem o brilho do Espírito Santo, não tem a salvação de Deus, e não recebeu a promessa que é o Espírito de Deus, o selo da promessa. O homem tem que nascer da água e do Espírito, mas se o homem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. A Bíblia diz que vão ficar de fora os cães, os falsos profetas, vão ficar de fora os mentirosos, aqueles que amam e praticam mentira, vão ficar de fora os infeminados, vão ficar de fora aqueles que idolatraram, vão ficar de fora os sodomitas, os edomitas, vão ficar de fora muitos e muitos, porque não reconheceram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua alma. A Bíblia diz em Romanos 10, no versículo 9, a saber com a boca, a saber com o coração, você crê para a justiça de Deus, e com a boca você faz confissão para a salvação da sua alma. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10 e 17, ouve, ó homens e mulheres que por aqui passam diariamente, ouve, vocês que estão dentro do carro, passando em suas motocicletas, Jesus está voltando, Ele vai voltar, porque Ele disse que Ele voltaria, e Ele não é mentiroso. A Bíblia diz em Números, no capítulo 23, e versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus falou que vai voltar, e Ele vai voltar, mas quando Ele voltasse, Lucas 18 e versículo 8, porventura achará fé na terra? Quando Ele voltasse, o mundo estaria desapercebido, porque como foi no dia de Noé, como foi no dia de Ló, seria também na volta do Filho do Homem. Comiam, casavam, davam-se em casamento, compravam e emprestavam, mas não cuidaram quando Noé e a sua família entraram para a arca, a salvação de Deus. Não tiveram preocupação, porque a preocupação estava em assistir novela, a preocupação estava em cinema, a preocupação estava em passear de carro bom, estava em ficar nas praias, vendo a nudez das mulheres e dos homens, para se contaminar os seus pensamentos. Estavam passeando. Jesus falou, ai daqueles que não escutam a voz, porque se não escutam a voz, a mim também não me escutam. O ai de Deus na Bíblia, ai do homem que vier sobre ele a mão do Senhor pesando. A mão de Deus está pesando sobre esta humanidade, e a humanidade pensa que é a natureza sofrendo os danos. A natureza está em dores de parto, a terra está em dores de parto, porque a humanidade, o ser humano, tem destruído e tem provocado a ira do Deus vivo, e a ira do Deus vivo é como horrível coisa que o homem cai na mão dele, porque prestará conta com Deus poderoso. Hebreus 10 e 31 está escrito, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é um Deus, um fogo consumidor. Deus não tem por inocente pecador. Tudo que o homem planta ele vai colher, tudo que o homem faz nessa vida. Tem esposa, mas trai esposa, tem marido, mas trai o marido, e pensa que é normal aos olhos de Deus. Aos olhos humanos virou mais do que normalidade. Aos olhos do homem, você tem que ser feliz. Sai com a sua mulher,
larga ela porque não te merece. Aos olhos do homem, isso que eles fazem para você. Largar a sua mulher futura, a sua mulher atual, para você casar com a mais nova. Mas aos olhos de Deus, o que Deus pensa? Malaquias 2, Deus foi testemunha entre ti e a tua mulher da tua mocidade, da qual você usou de deslealdade. Tem muitos casando e dando em casamento, porque assim seria na volta do Filho do Homem. Jesus falou que este mundo vai ser pego de surpresa, e para ele, Jesus vai voltar como um ladrão. O ladrão não avisa a hora e nem um dia que ele vai roubar a sua casa, porque se o pai de família, Jesus disse, soubesse a que hora viria o ladrão para lhe roubar, ele ficará lá vigiando, não sairia. Assim será também quando o Filho do Homem voltasse. O mundo não tem fé, porque a fé do mundo só na Mega Sena, a fé do mundo só no dinheiro, trazendo dinheiro, colocando o dinheiro e depositando no dinheiro a sua esperança. A esperança do homem é Jesus Cristo. Nem outro nome há dado debaixo dos céus, às quais os homens devam recorrer e procurar ajuda. A Bíblia diz em Salmos 33, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Mas essa nação não tem Deus como Senhor. Tem Senhora dos céus, Rainha dos céus. Cuidado para que você não seja enganado. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque você ainda é criatura, você não nasceu de novo. Quando o homem nasce da água do Espírito, torna-se por adoção uma filha de Deus, através de Jesus Cristo, filho por adoção. Então o homem é conhecido de Deus como filho, amigo de Deus, mais amigos de Deus do que amigos dos deleites cotidianos. Não sedes amigos do mundo, porque quem se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Procura a amizade do mundo para você ver o que Deus vai fazer. Se Deus não fizer agora, mas no grande dia, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus dá tempo ao homem para que o homem se arrepende. Deus dá tempo e prolonga até dias para que o homem reconheça que ele é um pobre, miserável pecador que necessita de um Salvador. Deus dá tempo ao ser humano para que o ser humano não seja condenado, porque a intenção de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e se converta de todos os seus maus caminhos. A Bíblia diz pela boca do profeta Ezequiel, no capítulo 18 do seu livro, Deus dizendo, eu não me compraz a morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e se converta de todos os seus maus caminhos, e assim eu salve e eu os cure. Glória a Deus, bendito e exaltado é o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando, já está às portas. O diabo sabe que o tempo dele está acabando, mas o diabo tem envolvido muitos segundo os seus costumes pagãos, mentirosos e enganosos, costumes que o homem mais se agrada, porque não gosta de ouvir a verdade, não suportam em ouvir a correção de Deus. Pensa que é o simples homem que está dizendo na boca, mas é o Espírito de Deus que fala na minha boca. É o Espírito Santo de Deus que fala para que você conserta a sua vida diante dele. Coloca a sua vida no prumo, porque se você não colocar, se Deus pedir a sua alma hoje, louco, o que será? O que você tem preparado e para quem será? Você só tem preparado dinheiro, pensando que dinheiro vai comprar sua salvação? Subiu para o templo da cidade, lá em Jerusalém, ao templo de Jerusalém, Jesus contando uma parábola, um fariseu e um publicano. Jesus falou que o fariseu, ele dava dízimo, ele jejuava 4 vezes por semana, ele não dava falsos testemunhos, guardava os mandamentos, a lei de Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele foi orar, ele orou assim: eu não sou como este pobre pecador, publicando, que ora desse jeito, ó Deus, ó Senhor, eu não sou como esses homens, não sou como esse homem. Mas Jesus falou que a oração do publicano foi assim: ó Senhor meu Deus, tem misericórdia da minha alma, porque eu sou um homem pecador. Mas aquele homem fariseu, ele disse: Senhor, eu não sou como esses aí. Ao contrário deste publicano, eu dou dízimo, pensando que dízimo vai salvar ele do inferno, pensando que dízimo vai dar ele a salvação. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pela vontade do Espírito de Deus, que o homem vai se acertar com Deus, que o homem vai se endireitar os seus caminhos,
porque o bom pastor, ele nos dá pastos verdejantes, para que nele nós andemos. O homem que tem sede de Deus, não tem sede das coisas deste mundo, porque as coisas do mundo são passageiras. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que leva o homem sempre à cobiça. Cobiça no dinheiro, cobiça na mulher do próximo, cobiça nos bens materiais do próximo, cobiça em tudo, porque a cobiça está nos olhos do homem. O homem maldito desde o seu nascimento, porque herdou o pecado de Adão, o velho homem, citado pela Bíblia Sagrada. Mas veio um homem que não tinha pecado, veio um homem puro, imaculado, veio um homem cheio da glória de Deus, veio um homem, mas foi escarnecido, foi banido entre a sociedade, foi banido entre a cidade por onde ele entrava, foi banido e rejeitado pela humanidade. A Bíblia diz em João 3, João 1, que ele veio aos que eram seus, mas os seus não o reconheceram, não conheceram o Filho de Deus, Jesus. Não conhece até hoje, porque se conhecesse, estariam seguindo a ele. Jesus falou: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aos confins da terra, em Samaria, por todos os lugares, ser-me-eis minhas testemunhas. E Jesus disse: nenhum mal vos acontecerá, porque eu estarei convosco todos os dias. Você pensa que tocar em homem de Deus ficará barato para ti? Você pensa que ofender homem de Deus vai ficar na mesma posição que aconteceu que você falou? Você está enganado. Homem de Deus que pregue e zela pela palavra de Deus, Deus é por ele e ele é por Deus, e Deus com ele coopera em tudo. Mas falsos profetas brinca e zomba com a palavra de Deus, usa a palavra de Deus ilegitimamente para poder roubar o seu dinheiro, para poder roubar a sua fé, para poder te corromper segundo os costumes deste mundo. Não vos inquietais, não vos assusteis, não vos alegrais pelas coisas que estão acontecendo. Alegrai antes pelo seu nome está escrito nos céus, no livro da vida. Jesus falou: vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais poderosa, ela é mais apta para poder discernir os pensamentos dos homens e discernir as intenções que o coração do homem tem produzido. O coração do homem é enganoso, maldito é o homem que confia no homem. Salmo 118, versículo 8 diz: melhor é confiar em Deus do que confiar no homem. Melhor é confiar em Deus do que confiar em Bolsonaro. Melhor é confiar em Deus do que confiar em Papa Francisco. Melhor é confiar em Deus do que confiar em Edir Macedo. Melhor é confiar no Senhor do que confiar em Silas Malafaias. Melhor é confiar em Deus do que confiar em nós. Nós não temos nada para dar para você, mas o que nós temos é Jesus Cristo Nazareno. Receba, se você tem o coração aberto, voltado para as coisas de Deus, porque nós não temos dinheiro, nós não temos condições financeiras boas, nós não temos nada que o dinheiro pode dar, mas nós temos tudo em Cristo Jesus, que é a salvação. De graça nós recebemos, de graça nós estamos dando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos pelo diabo, cansados de levar uma vida pecaminosa, uma vida deleitosa em prazeres momentâneos, que mais produzem questões do que edificação à alma, ao espírito. Mas como está escrito, os filhos de Deus ouvem as palavras de Deus. As ovelhas de Jesus conhecem a voz do seu pastor. Se fossem filhos de Deus, ouviria a voz de Deus e colocava em prática tudo o que está escrito. O apóstolo Tiago disse que o juízo de Deus será sem misericórdia. Depois que o homem morre, Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens morrer uma só vez. Depois segue-se o juízo de Deus. Depois que morre, acabou a oportunidade. Depois que morre, não tem mais misericórdia, porque Jesus falou que havia um rico aqui na terra. Ele morreu e o pobre também morreu. Mas o pobre, quando ele morreu, a Bíblia diz que os anjos levaram sua alma para o seio de Abraão. No seio de Abraão, ele estava no gozo, lá no conforto, estava descansando. Glória a Deus. Assim será também para todos aqueles que invocam o nome do Senhor e perseveram na doutrina dos apóstolos, perseveram nas palavras do Senhor Jesus Cristo e guardem em seu coração os mandamentos do Senhor. O salmista Davi disse: ó Senhor, pelo que pequei, mas não aparte de mim o seu Santo Espírito, porque eu tenho prazer nos seus mandamentos. Os seus mandamentos para mim são vida. Os mandamentos de Deus para nós é a bússola, é o manual que o homem vai andar no caminho reto, certo, no caminho íntegro aos olhos de Deus.
Noé andava com Deus, Enoque foi transladado e foi arrebatado por Deus. Não se viu mais Enoque na face da terra, não se viu mais Enoque, porque a Bíblia diz que ele foi transladado, foi elevado aos céus, sem que ninguém mais o visse. A Bíblia diz que Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, também foi arrebatado pelo redemoinho na cavalaria que vinha dos céus. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado até os céus. Elias é a simbolização da igreja de Cristo aqui na terra, porque no momento, disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e versículo 51 adiante, o apóstolo Paulo disse que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiros, e nós que permanecemos vivos, seremos transformados em um corpo glorioso, para se encontrar nos altos céus ao nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre reinaremos com Ele. Mas Jesus falou que quando Ele voltasse, o mundo ia ser tão pego de surpresa. O mundo está cada vez mais iludido com as falcatruas do diabo, com as mentiras dos falsos profetas. Vem vestido como ovelha, mas por dentro são sepulcros, são lobos devoradores. Só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em roubar aquilo que o pobre trabalhador trabalha o mês inteiro para trazer sustento para a sua família, mas eles roubam, dizendo que a obra de Deus carece, dizendo que a obra de Deus precisa, a igreja precisa de pagar o aluguel, a igreja precisa de pagar a água de luz. Irmãos, entenda uma coisa, a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito de Deus, cooperava a igreja, e aqueles que traziam, Deus os ajudava, e Deus cooperava com eles. Ninguém tinha falta de nada, porque depositavam na vida daqueles homens de Deus. Eles vendiam as suas casas, suas propriedades, e repartiam cada um segundo tinha a sua necessidade. A igreja de Cristo não precisa ficar mendigando o pão. A igreja de Cristo não precisa ficar mendigando o dinheiro de ninguém. A igreja de Deus, quem sustenta é o próprio Deus. A Bíblia diz em Salmos 37 que o justo não mendiga o pão, nem sua descendência passa fome. Nunca vi um justo mendigar o pão, disse o salmista Davi. Quando eu era criança, mas eu cresci e fui moço, sou adulto. Mas desde a mocidade e desde a velhice, Davi disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você nunca vai ver um homem de Deus bater na sua porta pedindo um pão, um alimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus manda corvos para o alimentar. Meia a sequidão ao rio de Queribe, Deus mandava corvos para trazer alimento para o profeta Elias. Deus alimenta o homem de Deus que anda com integridade a Deus, fidelidade à sua palavra e ao seu testemunho, ao seu nome. Deus não deixa se escarnecer. Tudo que o homem planta, ele vai ceifar. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O Deus desse século, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século é o diabo, porque cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandecesse sobre eles, e a glória de Cristo viva neles. Mas nós estamos vivendo a última geração. Geração é essa que não faz caso para a palavra de Deus. Não tem reverência à sua palavra, a palavra do Senhor. Não faz importância de ter conhecimento de Deus. Deus também os abandonou. Oséias 4 diz que não há conhecimento de Deus na terra. O único conhecimento que tem é só de adquirir mentira. Conhecimento mentiroso. Conhecimento porque trocaram o certo pelo errado. Trocaram, inverteram os valores. Você pensa que o certo é errado e o errado é certo. Eu vou pelo errado, porque é o errado, quem sabe dá certo lá na frente. Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece ser certo, mas o fim é morte. Então pensa que está no caminho do erro, que vai conseguir a vida eterna. Pensa que está indo para uma igreja frequentar, que está indo no caminho certo. Examinai as escrituras, porque você encontra nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falou. Não precisa frequentar a igreja para você servir a Cristo. Ontem eu estava conversando com um rapaz que diz que é crente, e disse para me congregar. E eu disse para ele, eu sou o templo do Espírito de Deus, porque Paulo escreveu em Romanos 12, e versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está rogando para que os irmãos entendam uma coisa, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício santo, agradável e perfeito, que é o nosso culto racional a Deus. Mas o mundo não consegue entender, e até as igrejas não entendem, que
pensa que servir a Deus é só você fazer parte de uma denominação, é só você fazer parte de uma igreja, senão você não será salvo. É assim que é a concepção de muitos pastores e de muitos obreiros que estão na igreja. Entenda uma coisa: segue os mesmos passos de Cristo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Sede imitadores de homens verdadeiros do Evangelho. Mas não é para você ser imitador de Valdomiro Santiago, não, porque é falso profeta, falso apóstolo, porque apóstolo de Cristo só teve 12 na Bíblia. Depois desses não tem mais apóstolos. Os últimos apóstolos foram os apóstolos de Jesus Cristo, porque 3 eram a coluna da igreja, 3 eram as colunas, que eram Cefas, Tiago e João, disse o apóstolo Paulo, quando ele chegou na igreja lá em Jerusalém. Mas o povo diz que se alguém não frequentar a igreja, não vai ser salvo. O que você precisa saber, irmão? O que você precisa saber é que você somente precisa de uma Bíblia sagrada, e ler e meditar, guardar na tábua do seu coração, viver o que está escrito aqui. Você não vai ser pesado por homem nenhum, porque quem justifica o homem de Deus é Deus. É Deus que justifica, porque eles queriam acusar Ló de juízo naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Você veio para essa cidade e queria ser juiz em cima de nós, mas Ló era justo diante dos olhos de Deus, e a Bíblia diz que Deus mandou providência por intercessão ao seu servo Abraão. Por amor a Abraão, Deus enviou 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra para livrar o justo Ló, porque a sua alma afligia todos os dias e temiam a Deus. Glória ao nome santo de Jesus. Mas quando Jesus mandou seus anjos lá, aqueles homens perversos, homens adúlteros, homens infeminados, gays, aquela geração de Sodoma e Gomorra, homens malignos, queria matar Ló, queria estuprar os anjos de Deus, aqueles varões que Deus mandou para tirar Jó de lá, queriam transar com uma criatura santa, queriam fazer sexo com os anjos de Deus. Olha, para você ver qual é o patamar que chegou o ser humano cada vez mais pior do que os demônios. Jesus falou, porque essa geração adora demônios, adora o diabo e não quer reconhecer, e quando fala, não quer aceitar. Quem abriu a nossa boca foi Deus, foi o Espírito Santo da verdade, e Ele que fala em nossa boca. Se nós estivéssemos aqui pedindo dinheiro, se nós estivéssemos aqui pedindo para que Deus te dá uma boa família, para que Deus te abençoe prosperamente, estaria uma muda de gente aqui. Se estivesse aqui Valdomiro Santiago, estaria aqui um monte de pessoas em volta dele. Se estivesse aqui Neymar, essa pracinha aqui seria pequena, e a notícia ia se espalhar rapidamente. Facebook, Zap, ia mandar notícia que Neymar estava aqui. Mas quando estão aqui, servo de Deus Altíssimo, não estão nem aí. Mas vocês vão prestar conta, vocês vão ter que pagar, porque a palavra do Evangelho é poder de Deus para a salvação do homem que perece nas trevas. Deus arranca o homem do sarjeta do pecado, Deus arranca o homem do mais vil pecador e transforma no homem santo, homem pregador da justiça, pregoeiro do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de transformação. Todos aqueles que creem serão salvos, mas creia e obedecer às Escrituras, porque você vai andar com retidão perante os olhos do Senhor. A face de Deus te contemplará, a face do Todo-Poderoso vai te ver dia e noite, porque Davi disse em Salmos 3, eu deitei e levantei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Foi Deus que te sustentou, foi Deus que te deu o ar que você respira, este fôlego que você tem para você respirar, foi Deus que te deu. É Deus que dá ao homem todas as coisas. João 13, versículo 27, o homem não recebe nada se do céu não for dado. Tudo que o homem tem é Deus que dá. Se o homem tem casa, foi Deus que deu. Se o homem tem saúde, Deus que deu. Se o homem tem vida, foi Deus que soprou o fôlego de vida nele. É Deus que dá ao homem todas as coisas, segundo a necessidade de cada um. Antes mesmo de nós pedir alguma coisa a Deus, Deus já conhecia o que nós iríamos pedir. Então ninguém passa desapercebido diante de Deus. Seja pecador, seja justo ou seja injusto, todos irão comparecer diante de Cristo Jesus. Mas vão se salvar aqueles que perseveraram até o fim. Vão ser salvos e vão ouvir a boca de Jesus. Jesus falou em Mateus 25, vinde a mim todos vós, vinde a mim, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas para aqueles que escarneceram de Jesus, Mateus 7,
Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos caídos. Sabe por que este mundo odeia Jesus? Porque gosta mais de futebol, gosta mais de funkeiros, gosta mais de rap, gosta mais de rock, mas não gosta de Jesus. Gosta mais de novela, gosta mais de filmes diabólicos e satânicos, porque cada vez mais o diabo tem infiltrado as suas doutrinas diabólicas no cinema e lá em Hollywood, porque de lá vem as doutrinas secundárias que o diabo tem implantado. E o homem cada vez mais, o filme aqui é muito bom, tem nada a ver não, é Branca de Neve, é não sei o que, é Harry Potter, é não sei o que, tudo feitiçaria. E o homem que seguir essa doutrina vai perecer eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, segunda morte, para aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, e Jesus Cristo te conceda entendimento e sabedoria, para que você não seja enganado por esses deturbadores da palavra do Senhor, que somente usa para enganar, mas não para ensinar a verdade. Que Deus possa te abençoar.